Eu vou falar sobre a introdução ao Estado liberal. A definição, um modelo político baseado na liberdade individual, no Estado mínimo e na livre iniciativa. O Estado liberal é um modelo político que se baseia na liberdade individual do Estado mínimo e na livre iniciativa. No Reino Unido, o desenvolvimento do Estado liberal ocorreu ao longo do tempo, influenciado por diversas correntes de pensamentos e eventos históricos. Início. O liberalismo começou a se desenvolver na Europa durante a Idade Média, com a influência de performance protestante da filosofia racionalista. Séculos 1601 a 1700, o liberalismo clássico ganhou força com pensadores como John Locke, que defendeu a ideia que os indivíduos têm direitos naturais inalienáveis, como a vida e a liberdade e a propriedade. Século 1701 a 1800, a Revolução Industrial e a ascensão da burguesia contribuiu para a consolidação do Estado liberal no Reino Unido. Princípios fundamentais. Liberdade individual. Os indivíduos têm a liberdade de fazer escolhas e tomada de decisões sobre sua própria vida. Estado mínimo. O Estado tem um papel limitado na economia e na sociedade, intervindo apenas quando é necessário. Livre iniciativa. Os indivíduos e as empresas têm a liberdade de iniciar e desenvolver atividades econômicas sem interferência excessiva do Estado. Olá, me chamo a aluna Monique Érica e hoje eu vou falar sobre o Reino Unido nos séculos 17 e 18, com o foco na Revolução Gloriosa e a mudança para a monarquia constitucional. Bom, nesse período, o Reino Unido vivia em conflito entre o poder absoluto do rei e a tentativa do parlamento de ter mais participação nas decisões. A burguesia crescia e queria mais voz política, o que gerou tensões. Bom, a Revolução Gloriosa aconteceu em 1688, quando o rei Jaime II, que era católico e absolutista, foi deposto. Quem assumiu foram Guilherme de Orange e Maria II, ambos protestantes. Bom, a Revolução ficou conhecida como Gloriosa porque aconteceu sem guerras internas. Logo depois da Revolução, foi criado o Bill of Rights, em 1689. Esse documento limitava o poder do rei, dava mais autoridade ao parlamento e garantia direitos políticos e civis. Foi um grande passo para o fim do absolutismo. A partir daí, o Reino Unido se tornou uma monarquia constitucional. O rei continuava como chefe do Estado, porém precisava seguir as leis e dependendo do parlamento para governar. Isso influenciou a criação da democracia moderna. A Revolução Gloriosa foi um momento decisivo que tirou o poder absoluto do rei e fortaleceu o parlamento. Com isso, o Reino Unido começou um novo modelo político, com mais liberdade e participação popular. Meu nome é Rafa e eu vou falar sobre o Reino Unido como modelo liberal. Bom, primeiro que a formação do Estado liberal após a Revolução Gloriosa de 1688, fim do absolutismo, foi o fim do absolutismo e início do liberalismo político. As ideias fundamentais eram a defesa da liberdade individual, a propriedade privada e governo limitado. Teve a influência de John Locke em política, ele é meio que um político, e Adam Smith na economia, que influenciou a economia. Na economia liberal, teve o livre mercado, a concorrência e mínima intervenção estatal. Mínima intervenção estatal, aplicado com força durante a Revolução Industrial. Bom, o Reino Unido, como modelo liberal, foi criação do parlamento
e instituições representativas, que foi a monarquia parlamentarista com poder do rei limitado, e o fortalecimento das leis e do Estado de Direito. Foi isso. Meu nome é Kathleen e vou falar Economia Liberal Britânica. Vou começar a falar da Revolução Industrial que aconteceu entre os séculos XVIII e XIX. Foi uma época em que muitas invenções apareceram, como máquinas que faziam o trabalho de muita gente. As fábricas começaram a crescer, mudando tudo na produção. O Reino Unido foi o lugar onde isso mais aconteceu, produzindo coisas em uma quantidade que ninguém via antes. E o que ajudou tudo isso a funcionar foi a ideia de livre comércio e capitalismo. O governo decidiu que não ia mandar muito em como as empresas trabalhavam. Deixaram as pessoas e as empresas terem mais liberdade para fazer seus negócios, vender e comprar. Acreditavam que se cada um buscasse ganhar mais, o país todo ficaria mais rico. Era o comércio que mandava. Mas para essa economia liberal dar certo, o Reino Unido precisava de mais coisas. Precisava de matérias-primas para suas fábricas e de lugares para vender os produtos que faziam. Foi aí que a expansão colonial entrou como parte importante. O Reino Unido usou sua força para dominar outros lugares no mundo. Assim, eles garantiam os materiais que precisavam e abriam novos mercados para vender seus produtos. Explorar esses outros lugares foi essencial para que a economia deles continuasse crescendo. Eu me chamo Elaine Taik e vou falar impactos sociais e contradições do Estado liberal no Reino Unido. O Estado liberal britânico ele incentivou o crescimento econômico e a revolução industrial, porém ele trouxe sérias desigualdades. A riqueza ela ficou concentrada somente na burguesia, que são os donos de meio de produção, tais como donos de fábrica e etc. Enquanto os trabalhadores eles enfrentavam a exploração, especialmente mulheres e crianças, sem direitos ou proteção legal, porque as mulheres elas antigamente recebiam bem menos do que os homens. Hoje também tem esse grande impacto, porque são mulheres, né, não têm capacidade e tal, então elas recebem bem. Tem algumas mulheres que recebem um pouco menos do que os homens, entendeu? As colônias elas foram exploradas como fontes de recursos e mão de obra barata. Naquele tempo, eles eram forçados a trabalhar de 14 a 16 horas por dia, reforçando injustiças globais. Diante disso, surgiram movimentos sociais e pressões por reformas, que seriam as pressões por melhorias. As primeiras leis trabalhistas foram criadas no século XIX, iniciando a transição para o Estado com maior responsabilidade social. O século XIX ele vai de 1801 até 1900. Meu nome é Thalita e eu vou falar sobre legados no Estado liberal no Reino Unido atual. E vou começar falando sobre preservação das liberdades civis. O Estado liberal no Reino Unido ajudou a estabelecer e preservar as liberdades civis, como a liberdade de expressão, reunião e associação. Essas liberdades são fundamentais para a democracia e continuam a ser protegidas e defendidas no Reino Unido até hoje. Agora eu vou falar sobre o surgimento do Estado do Bem-Estar Social no século XX. Embora o Estado liberal tenha sido baseado na ideia de um Estado mínimo, as críticas ao liberalismo puro e as necessidades sociais da população levaram ao surgimento do Estado do Bem-Estar Social.